Fala galerinha, beleza? Eu resolvi fazer mais um vídeo sobre narrativa, algo bem básico, tá? Eu falei sobre como construir suas aventuras, né? Dei uma explicação aí sobre como conceituar o seu jogo. E algumas pessoas às vezes me perguntam e ficam meio indecisas sobre o que é preciso para jogar, principalmente quando se fala às vezes de miniaturas ou algo do tipo, tá? Falando rapidamente sobre Reino de Ferro e miniaturas. Jogar Reino de Ferro sem miniaturas é possível? Sim, você joga do jeito que você achar melhor. Você vai conseguir ser justo? Não muito. Você vai conseguir aproveitar 100% do jogo? Também não. Por quê? Porque Reino de Ferro ele lida com uma medida métrica muito precisa, certo? As coisas em Reino de Ferro acontecem de modo muito preciso. Então a não utilização dessa precisão às vezes acaba fazendo com que o jogo não seja tão justo, ok? Então, para evitar que isso aconteça, a utilização de miniaturas é uma das coisas mais vitais dentro de Reino de Ferro. Ele vai fazer com que o jogo funcione de uma maneira muito mais coesa, ok? Aí você fala, Rafael, realmente? Bem, vamos imaginar que você tem uma habilidade como esquivo. Sempre que alguém erra um ataque em mim, eu posso me mover 2 polegadas ou 4 metros. Narrativamente é uma coisa. Na mesa, eu vendo qual é a distância disso na miniatura, é que eu vou ver realmente a importância que isso tem. Narrar na cabeça para 4 personagens jogadores contra um monstro é fácil. O difícil às vezes é você lidar um encontro campal, aonde saber onde é que estão as posições e fazer com que a estratégia faça a diferença, ok? É mais do que simplesmente dizer as coisas que você vai usar ou não, mas sim você ser inteligente e mover as coisas de modo inteligente, entendeu? É você ver que o seu raciocínio, a visualização da mesa permitiu que você tomasse decisões combativas realmente bem legais. Eu vou falar rapidamente sobre as coisas que eu utilizo na minha mesa, tá? Obviamente, dados, tá? Eu utilizo pelo menos 3 a 4 dados por personagem jogador. Assim facilita de nego não estar pegando dado um do outro, ok? Eu gosto de dados claros, com os botões bem visíveis, sem frescuragem, sem nada. Eu não gosto de nada que vá me dificultar, ok? Segunda coisa, eu utilizo templates, né? Os modelos. Você pode tanto usar os templates de papel que vem no Reino de Ferro, ou você pode comprar modelos em acrílico, ok? Esse aqui é o de alcance, né? De medidas, áreas de alcance, parecido com aquele do Savage Worlds. E esse aqui é de rajadas, né? Ataque em cone, Savage Worlds também o tem. Ok? Existe um outro pequenininho de War Machine, que ele é bem para War Machine mesmo, que mede alcance de arma de haste, né? Arma de alcance, que é de 2 polegadas. Esse pequenininho ele é útil, porque às vezes você quer medir 2 polegadas e puxar às vezes a trena para medir 2 polegadas, às vezes acaba demorando. Então ele é pequenininho, 2 polegadas assim já previamente medido, ajuda bastante no processo, ok? Obviamente eu utilizo uma trena simples dessas de construção civil. Ela é boa porque elas são metálicas, então elas para mim eu gosto delas porque elas ficam duras. Então eu estico e travo, ela fica dura assim, né? Então para mim facilita para me mover na mesa. Eu gosto bastante delas. Obviamente, como não podia faltar, um pincel de quadro branco. Com ela eu risco qualquer coisa. Eu vou lá, eu pego aqui pro cara e falo assim, ó, aqui eu desenho lá um local, ok? Eu vou lá, aí eu falo, ó, aqui no canto, aqui é onde está o sarcófago, aqui, esse lugar aqui no chão é o entulho. Aí eu falo, aqui são uma coluna, aqui é outra coluna, e aí os personagens de vocês estão aqui. Eu desenho isso aqui na mesa, ok? Eu mantenho uma certa lógica, eu dou uma noção de distância e acabou, ok? A única coisa que eu faço é, uma vez que eu desenhei, a não ser que seja um erro brutal, eu vou manter aquilo ali que foi desenhado, ok? Eu tenho alguns modelinhos simples impressos, igual aquele lá, ó, de muralha. Eu tenho vários desses, então às vezes quando é preciso, em vez de desenhar, eu simplesmente os coloco assim na mesa. Eu tenho ele tanto grande quanto tenho ele cortado na metade. Então às vezes eu quero fazer um círculo, eu coloco. É muito bom, ajuda bastante.
ok? Eu tenho também miniaturas de papel. Rafão, você utiliza miniaturas de metal? Eu uso miniaturas da Private Press também. Mas eu não gosto muito. Toda vez que eu levo para ação de jogo, alguma pecinha dela quebra. Ok? Elas não são feitas para esse porradão de jogo de mesa. Então eu gosto de miniaturas de papel, igual aquelas que a Privateer liberou pra gente na aventura, lá no guia de aventura. Ok? Esse é o melhor jeito que existe de você dobrar uma miniatura. Você imprime ela, você pode imprimir, cola em papel cartão, ou já imprime direto no papel cartão, recorta ela e cola. Assim você só juntou as perninhas, você empilha aqui 10, 15, 20 miniaturas, botou num plástico, numa borrachinha, você leva embora 40 miniaturas. Na hora do combate, você só abriu ela aqui, ó, colocou na mesa, lindo, perfeito, movimenta, se cair não tem problema. Só tem um pequeno problema, se tiver vento, normalmente leva as miniaturas, ok? A única coisa que eu faço é colocar um númerozinho aqui, ó, no pé da miniatura para NPCs. Então, se eu tenho 10 miniaturas iguais, eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, até 10, porque isso me controla aqui nas minhas anotações, né? Eu tenho 10 inimigos, eu vou controlando as fichas, igual naquelas aventuras de Old Dragon, vem lá 10 inimigos com numeração, ok? Se você não quiser fazer isso, usa os templates redondos, ok? Templatezinhos redondos que a Privateer também liberou, tamanho pequeno, médio, grande. Eu tenho alguns desses grandes para mim utilizar para cavalo, porque às vezes eu não tenho miniatura grande, então eu utilizo o pequeno, tá? Eu tenho modelos de AOE também, às vezes eu utilizo, mas é muito pouco. Às vezes eu tenho alguns porque às vezes o cara arremessa uma granada na mesa e ela vai durar na mesa por uma rodada, então eu vou lá, jogo em cima e deixo lá. Ok? Tenho diversos, igual esse aqui é de população, esse aqui é de aglomeração de pessoas. Então em jogos urbanos eles atrapalham a movimentação porque tem que se esquivar no meio das pessoas, e se você atirar de um canto ao outro você vai acertar pessoas que são inocentes. Não é obrigatório esse aqui, tá, gente? Eles só ajudam bastante o jogo, ajudam bastante mesmo, tá? E por último, mas não de jeito algum menos importante, marcadores. Eu utilizo muitos marcadores e para tudo. Primeira coisa, pontos de façanha. Em vez de você estar riscando o papel, use marcadores. Isso aqui, gente, você compra em loja de bijuteria. Não precisa importar, não. Eu importei uma vez umas gotinhas de vida, mas foi uma bobagem. Paguei quase R$ 20 em 20 gotinhas de vida, idiotice. Isso aqui eu comprei 20 por R$ 1,50 na loja de bijuteria. É bonitinho, azulzinho, parece coisinha importada. Ok? 3 pontinhos de façanha, o personagem jogador, ou compra um botão um pouco maior, tá? E o personagem jogador ele tem. Lembrando, tá? Essas miniaturas aqui, essas bases, tem botões desse tamanho também. Botão de 3, 4 e 5 centímetros. Você comprou eles, você utiliza no seu jogo. Rafael, eu quero utilizar miniaturas de D&D. Sem problema, contanto que a base seja isso aqui. Então você pode pegar uma miniatura de D&D e colar em cima dessa base aqui e usar. Esse diâmetro aqui é que é o importante apenas. Esses marcadores, gente, são importantes inicialmente para ponto de façanha, tá? Facilita, evita do jogador estar perdendo, evita de jogadores estar sendo mentiroso e roubando, evita aquela, eu gastei, não gastei. Todo mundo viu, todo mundo tá vendo que ele não tem. Ele empurra para um lado e para o outro, todo mundo vê. Eu gosto de usar marcadores para munição. Os personagens têm 2 armas de repetição de 4 balas, ele coloca de 4 em 4, então ele atira e recarrega, atira e recarrega. Você pode parecer, tá complicando. Não, gente, está facilitando. Quanto mais você facilitar, mais rápido funciona, menos dúvidas acontecem. Lançador de magia usa ponto de fadiga. Eu acumulo com marcadores, eu uso um marcador de outra cor. Então ele vai acumulando, cada roda dele ele queima pontos de fadiga. Ok? Não é à toa, gente, que quando os caras vão jogar o War Machine, eles utilizam isso para facilitar a visualização. Não é porque o jogo é obrigatório, não, mas facilita a sua visualização das coisas. E são simples. Essas pequenas ferramentas são bem simples de serem utilizadas. Mais do que isso aqui vai atrapalhar o andamento do jogo. Agora esses marcadores eles quebram muito galho. Então, gente, as ferramentas que eu utilizo são essas. Tirando isso, a única coisa que eu tenho mesmo são as minhas anotações. Normalmente eu não narro sem anotações, é bem difícil mesmo. Eu me sinto bem seguro quando eu tenho algumas anotações, principalmente porque eu gosto de dar algum embasamento histórico. Então às vezes eu vou ter alguma informação lá que eu gosto de pedir um momento para os jogadores para ler, ou tem fotos de NPCs.
Tirando isso, eu não utilizo mais nada, é muito difícil mesmo, a não ser que eu queira fazer algum charme, queira construir algum cenário, queira colocar uma torre, mas normalmente é só isso, ok? O que eu gosto de fazer é jogar em uma superfície que eu possa arriscar. A melhor de todas é jogar nessas mesas de mármore, essas baratinhas mesmo, tubolar. Elas são uma maravilha que você pode riscar à vontade, depois passar um paninho e sair. Essas mesas de MDF também vão sair numa boa, ou um tampo de vidro, então é muito legal. Basicamente, gente, é simples o procedimento, você não precisa de muitas coisas e essas coisas que você utiliza são na verdade para ajudar e não para atrapalhar, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado. Quem tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, curta nossas páginas, esteja atento ao andamento do Reduto e o que for preciso é só gritar, beleza? Vida longa ao Reduto e aos seus bucaneiros, valeu!